Moradores de muitos países comem alimentos que consideramos estranhos, mas a China tem um dos maiores tipos de comida do mundo. Passeando por qualquer feira livre da China, você encontrará comida deliciosa, comida turística e até a comida mais nojenta. Alguns desses pratos são conhecidos por seu sabor, alguns são conhecidos por sua singularidade e outros são para fins medicinais. Essas iguarias podem ser feitas de animais, plantas, insetos e quase tudo mais. Como diz o ditado, os chineses comem 4 pernas, exceto mesas e cadeiras, e todas as coisas que voam, exceto aviões. Em 10º lugar, balut. Balut é um prato chinês adotado pelas Filipinas no século XVII. Hoje, é considerado prato nacional das Filipinas, mas é um prato chinês, por isso está incluído na lista. De acordo com o estudo de 2007, empresários e imigrantes chineses trouxeram o costume de comer ovos fertilizados de pato para as Filipinas por volta do século XVII. Também se diz que os ovos se originaram dos ovos peludos ou ovos de penas da China. Muitos de nós comendo os ovos de certa forma nem mesmo foram questionados porque não são fertilizados e têm muitos benefícios nutricionais para a nossa saúde. Os chineses e outros países comem ovos de maneiras diferentes, o que é chamado de balut. Balut é um ovo de galinha ou pato parcialmente desenvolvido, que são incubados por 14 a 21 dias antes de serem fervidos e comidos. Balut é uma comida de rua popular que pode ser encontrada em muitos mercados de beira de estrada. Comer um pato subdesenvolvido pode parecer nojento, mas em muitos lugares, como a China, este prato é considerado uma iguaria. Os ovos fertilizados são fervidos por cerca de 25 minutos e depois comidos enquanto os ovos ainda estão quentes. A parte da gema é descrita como rica e cremosa, com um sabor geral suave. Alguns ovos contêm ossos e penas comestíveis, o que, segundo as crenças locais, faz com que os homens que os comem pareçam mais masculinos. Em 9º lugar, bicho de seda. Em muitas culturas, vários insetos são considerados uma iguaria. Na China, o bicho da seda é um deles e é apreciado pela população local. Existem várias maneiras de comer o bicho da seda remanescente após a colheita dos casulos. Tem gosto parecido com camarão ou caranguejo e tem consistência de borracha, podendo ser encontrado no mercado local em bichos da seda cozidos de várias formas ou congelados e enlatados. Frite os bichos da seda chineses com seus vegetais favoritos, molho de soja e especiarias. Costuma ser comido com arroz ou macarrão, ou pode ser frito e comido com o tempero de sua escolha. Se você não quer comer insetos enquanto frita, você sempre pode começar com os sabores mais doces e mais adequados para os turistas, como o bicho da seda coberto de chocolate. Em 8º lugar, pênis de ovelha. Se você quiser aumentar a libido, os chineses podem fornecer alguns alimentos exóticos. O pênis de ovelha, assim como o pênis e testículos de outros animais, é uma boa maneira de resolver esse problema. O restaurante de Golizhuang na China se dedica a servir vários pratos com órgãos genitais de animais, como as gônadas da cabra na cama de curry e o pênis da cabra no vapor. Muitos dos clientes do restaurante são homens que buscam aprimorar suas habilidades e talentos sexuais. Os chineses acreditam que podem suplementar certas partes do corpo comendo pratos que contenham as mesmas partes do corpo humano, razão pela qual os testículos e o pênis são consumidos para melhorar a saúde sexual. Não use pílulas, experimente este prato chinês único. Em 7º lugar, pigman. Pigman, também conhecida como ovo, é uma comida chinesa tradicional que tem uma cor e aroma únicos. Normalmente, é um pato preservado ou ovo de frango em uma mistura de material de argila, cinza, sal e alcalina. A gema de ovo pode parecer amarela, verde escura ou marrom, dependendo do processamento, mas o centro é geralmente suave em todas as cores. Refrescante, macio, delicioso e salgado são palavras que geralmente descrevem esta refeição única. Durante o processo de fabricação desses ovos, uma reação química converte o ovo branco em um molde transparente e de neve pode ser visível a partir do exterior. Pigman pode ser mantido até 5 meses se a chave do ovo permanecer intacta.
Eles podem ser servidos com placas frios, como saladas, ou podem ser combinadas com molho de soja e pimenta verde para um almoço picante. Os ovos do século também são um presente popular para amigos e familiares durante o tradicional festival de dragão chinês. Em sexto lugar, sopa de cuspe de pássaro. Um dos mais controversos alimentos bizarros que os chineses comem é a sopa do ninho de pássaro. Esta famosa sopa é feita do verdadeiro ninho de carne de porco. Este pequeno pássaro é no sudeste da Ásia e vive em cavernas escuras como um morcego. Seus ninhos são feitos de sua própria saliva gomosa produzida pelas glândulas sob sua língua. O ninho de saliva é endurecido quando exposto ao ar. A maneira atual de preparar a sopa do ninho de aves é cozinhar lentamente no vapor depois de mergulhar na água. A textura do ninho é macia, como congelada, mas não tem muito gosto. Este não é o gosto que faz devolver lugares todos os dias para esta sopa, mas são os benefícios que atraem os chineses. Se a sopa é consumida regularmente, acredita-se que ajudará a manter os jovens e promover uma vida saudável e um corpo forte. Em quinto lugar, escorpiões. Quem está procurando por algo louco por fazer um lanche enquanto caminhava nas ruas da China será capaz de descobrir que os escorpiões são uma delícia saborosa. Esses pequenos escorpiões são batatas fritas e servidas no fuso. Você pode encontrar nas ruas das cidades populares para atrair turistas para experimentar algo local e estranho. Como escorpiões são finos, eles se tornam nítidos com um bom tempero. Acredita-se que os escorpiões comendo podem curar certas condições médicas e tornar o sangue frio em condições frias. Em quarto lugar, globos oculares de atum. Jamais desperdice. Esse ditado parece descrever o consumo de todo o animal como alimento, como é o caso dos peixes na China. É bem provável que já tenha ouvido falar e podem ter comido cabeças de peixe em uma sopa ou ensopado. Mas essas iguarias são a estrela do prato. Globos oculares de atum são comuns na China e no Japão, tanto em restaurantes quanto para compra por quilo em mercados. Globos oculares de atum são tradicionalmente cozidos com molho de soja e ervas. Alguns os preferem empanados e servidos com vegetais e molho picante. Eles também podem ser comidos crus, embora seja necessário ter cuidado ao fazê-lo, pois podem conter bactérias. O olho de atum cozido muda de cor quando cozido, com o músculo e a gordura ao redor considerados um deleite saboroso. As pessoas dizem que os olhos têm um sabor umami maravilhoso. Eles também fornecem enormes benefícios à saúde, pois são ricos em proteínas e ácidos graxos ômega 3. Terceiro lugar. Testículos de frango. KFC oferece vários tipos de frango no menu, mas você terá que pesquisar outros lugares na China para encontrar testículos de frango. Diz-se que essas iguarias suculentas aumentam as proezas masculinas e melhoram o tom de pele da mulher. Eles estão disponíveis em rosa e preto, e seu tamanho varia de 1 a 2 polegadas de comprimento. Seus invólucros contêm carne que os torna como pequenas salsichas. Eles são levemente cozidos para mantê-los macios, e o suco escorrerá em sua boca quando você der a primeira mordida. Após ferver ou fritar os testículos do frango, eles ficarão com um sabor suave e serão melhor servidos com arroz, macarrão ou até mesmo caldo. Em segundo lugar, cavalo marinho frito. O cavalo marinho é um dos peixes marinhos mais fofos do mar, mas também é encontrado nas ruas da China como um lanche. Seu osso tem uma consistência de lula e é muito salgado. Eles são encontrados principalmente em sopas ou em espetinhos, comuns em vários mercados de rua. No entanto, você deve ter cuidado ao consumir cavalos marinhos, pois eles têm peças afiadas que podem ficar presas nas gengivas ou dentes. Os chineses também acreditam que comer cavalos marinhos traz grandes benefícios. Um provérbio chinês diz que comer um cavalo marinho pode manter um avô de 80 anos jovem. Muitos habitantes locais o usam como um antigo medicamento chinês para obter energia e aumentar o desempenho sexual. Eles podem ser misturados com ervas e fervidos como um chá para tratar asma e disfunção sexual masculina. Infelizmente, parece que o número de cavalos marinhos está diminuindo devido à alta demanda. Em primeiro lugar, sopa de morcego.
Nessas circunstâncias, seria negligente excluir a sopa de morcego desta lista. E embora seja improvável que o consumo de morcegos seja a causa da atual pandemia de gripe de Wuhan, certamente foi colocado no centro das atenções como resultado. A sopa de morcego contém um morcego inteiro colocado em uma tigela de sopa após ferver com caldo de galinha. O morcego é dissecado com garfo e faca, e o caldo é comido com uma colher, junto com as entranhas da criatura. O cabelo está presente no prato, junto com as membranas das asas do morcego. O prato é alegadamente delicioso, mas somos forçados a concluir que não é nada apetitoso ver o morcego inteiro flutuando na nossa frente. Os morcegos também são capazes de transmitir uma série de doenças transmissíveis ao homem, prática considerada insustentável por muitas organizações conservacionistas. É isso aí. O que acharam dessas bizarrices? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal.